E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática, onde você aprende matemática de uma maneira bem tranquila e direto ao ponto. A aula de hoje é sobre exercícios e aplicações do mínimo múltiplo comum. Se gostar, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal, pois toda semana eu posto um novo vídeo com um novo tema, porque eu tô aqui para te ajudar. Bora! Bom, hoje vão ser 3 exercícios que a gente vai definir direitinho as aplicações do MMC. Bora! Bom, eu vou começar falando sobre uma primeira aplicação que é muito utilizada no contexto de mínimo múltiplo comum, que é a soma ou subtração de frações. Eu coloquei aqui duas frações, somando duas frações, o 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. E a gente já sabe que eu não posso, quando eu vou executar essa operação aqui, eu não posso somar o denominador e o numerador. Não é assim que se faz soma de fração, né? Justamente por quê? Porque eu tenho 1/3 aqui e eu tenho 1 sobre 2. Na verdade, o que quer dizer 1/3, né? É como se eu pegasse um todo e dividisse em 3 partes iguais e pegasse uma dessas partes. Eu tenho um tamanho, né? E 1 sobre 2 é como se eu pegasse esse mesmo todo, dividisse em 2 partes iguais e pegasse uma dessas partes. Isso quer dizer o seguinte, que os tamanhos aqui são tamanhos diferentes, eu não posso somar tamanhos diferentes, eu não tenho como somar tamanhos diferentes. Então o que a gente faz para conseguir realizar essa operação de adição aqui? Eu vou transformar 1/3 numa fração equivalente. Professor, mas o que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é uma fração que eu escrevo ela diferente, mas que ela tem o mesmo resultado, quando eu divido o numerador pelo denominador. Mais ou menos assim, ó. Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 2, eu consigo um 6 aqui. Como eu multipliquei por 2 o meu denominador, eu vou pegar o numerador, para construir a fração equivalente, eu preciso pegar esse numerador e também multiplicar pelo mesmo valor, no caso 2. E 1 vezes 2 é 2. Então eu tenho aqui 1/3 e a sua fração equivalente é 2/6, né? E aí eu tenho certeza que se eu pegar 1 e dividir por 3 e pegar o 2 e dividir por 6, o resultado é o mesmo. Isso quer dizer que essas frações são equivalentes. A mesma coisa eu vou fazer com 1 sobre 2. Uma fração equivalente a 1 sobre 2, onde eu também consiga um denominador 6, é pegar esse denominador e multiplicar por 3. Legal. Na hora que eu multiplico por 3 aqui, eu consigo um denominador 6, porque 2 vezes 3 é 6. E como eu multipliquei por 3 aqui embaixo, eu vou multiplicar por 3 aqui em cima também. E 1 vezes 3 é 3. Isso quer dizer que essas frações aqui, elas são equivalentes também. E aí, eu tenho a possibilidade de pegar essas frações equivalentes, como elas estão divididas pela mesma quantidade, ou um denominador 6, eu consigo somar os numeradores. Isso daqui vai me dar o 5 sobre 6. Ok? É bem simples a ideia de soma de fração. Agora, é claro que esse 6 aqui, ele é o mínimo múltiplo comum de 3 e 2. Ele é o menor múltiplo comum de 3 e 2. E aí, como é que eu faço aparecer esse 6 na soma de uma maneira muito prática? Vamos lá. Olha só. Quando eu vou realizar essa soma de frações, eu vou colocar aqui as minhas duas frações e vou achar o mínimo múltiplo comum de 3 e 2. E aí a gente já sabe fazer isso, né? 3 e 2, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser, divide por 2, me dá 1 e aqui continua o 3. Divide por 3, me dá 1 e aqui eu copio 1 de novo. E multiplico esses números primos. 2 vezes 3, 6
esse daqui é o meu MMC, ok? Se tem dúvida, dá uma olhadinha na minha aula passada, falando sobre definição de MMC, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega esse MMC, coloca ele aqui. E aí, para gerar esse número aqui de cima e construir uma fração equivalente a 1/3, eu pego 6, divido por 3, 6 dividido por 3, 2, e multiplico pelo numerador, que é 1. Então, 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 1, 2. Construir a fração equivalente a 1/3. A mesma coisa eu faço aqui, 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. E como eu tenho agora frações equivalentes com o mesmo denominador, eu consigo somar os numeradores. E aí eu tenho o 5 sobre 6. Ok? Aqui eu já fiz a minha primeira, o item A da soma de frações. Isso daqui é uma aplicação muito utilizada quando eu falo sobre MMC. Aqui também a mesma coisa, né? Eu tenho 4 e 6, então eu vou somar essas duas frações. Aqui eu tenho um MMC de 4 e 6, vou fazer bem rapidinho aqui pela nossa regra prática. Divido por 2, que é o meu primeiro número primo. Isso daqui me dá 2 e aqui vai me dar 3. Divido por 2 de novo, aqui vai me dar 1 e aqui eu copio 3. E agora eu divido por 3, me dá 1 e 1. Finalizei na minha última linha com tudo 1. E multiplico os meus números primos, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, ok? Então eu tenho um MMC aqui que é 12, está aqui, MMC que é 12, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9, construí a primeira fração equivalente a 3/4, e 12 dividido por 6 me dá 2 vezes 1, 2. Construir a segunda fração equivalente a 1/6. E agora é só somar os numeradores e 9 mais 2 me dá o 11 sobre 12. Ok? Bom, eu coloquei aqui uma aplicação, já é um problema já, onde eu vou ter que deduzir que há necessidade de alguma ferramenta matemática para resolver esse problema. E eu utilizo três ideias aqui importantíssimas para a gente resolver qualquer tipo de problema, tá? Primeiro eu preciso entender o que está acontecendo, preciso ler o problema com muita atenção para tentar entender nesse meu contexto o que está acontecendo. Depois de verificado o meu entendimento, eu tenho que criar uma estratégia. E aí eu preciso ter uma linha de raciocínio para criar uma estratégia, pegar alguma ferramenta matemática para tentar resolver esse meu problema. E num terceiro passo, eu executo tudo que eu armei como estratégia. Então, essa é a primeira etapa da construção da resolução desse problema, ok? Independente do contexto, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui, nesse meu segundo problema, numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A a cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Tá, eu vou colocar aqui só para a gente já definir alguma coisa. Eu tenho na máquina A manutenção é feita a cada 3 dias. Na máquina B, a manutenção é feita a cada 4 dias. E na máquina C, a manutenção é feita a cada 6 dias. Ok? Só para não esquecer e ficar meio que resumido aqui os dados do meu problema. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, em qual dia do mês as máquinas receberão manutenção novamente no mesmo dia? Bom, dando uma olhadinha com mais atenção nesse enunciado, a gente percebe que a cada 3 dias é feita a manutenção na máquina A cada 4 dias da máquina B e a cada 6 dias da máquina C. Elas são feitas em períodos diferentes a manutenção, ok?
Mas na hora que eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6, eu acho múltiplos comuns. Isso quer dizer que eu vou achar um período onde as 3 máquinas vão realizar as manutenções juntas. Então a ideia do MMC é uma ideia boa para esse problema. É uma ideia que na hora que eu achar um MMC vai ser justamente a quantidade de dias que eu vou esperar para acontecer a manutenção da máquina A, B e C juntas. Ok? Vamos fazer isso? Olha só. Se eu fizer o MMC de 3, 4 e 6, tá? Opa, esse 6 está muito feio aqui. Deixa eu só apagar o 6. Isso. 6 aqui. Vamos lá. Bom, construindo uma linha aqui, voltando. Bom, aqui 3, 4 e 6, que são os dias que cada respectiva máquina tem a manutenção. Vou executar aqui o MMC, a regra prática. Então começo com o número primo 2, porque 4 é dividido por 2 e 5 é divisível por 2. Eu copio 3, aqui vira 2 e aqui vira 3. O 2 de novo, aqui 3 eu copio de novo, aqui é 1 e aqui é 3. E o 3 aqui ele aparece, aqui fica 1, aqui eu copio 1 e aqui fica 1. Multiplicando esses valores eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O que significa esse 12? Significa que a partir do dia 2 de dezembro, onde foi feita a manutenção das 3 máquinas juntas, depois de 12 dias, as 3 máquinas vão ter a manutenção também no mesmo dia. Ok? Então eu tenho certeza que se eu pegar 2 do 12 e somar 12 dias, eu vou chegar em... apagar isso daqui. Eu vou chegar em 14 do 12. Ok? E essa daqui é a minha resposta para o exercício. Justamente porque ele pergunta em qual dia é a minha nova manutenção das 3 máquinas juntas. Ok? Muito simples, muito tranquilo. Vamos para outro exercício. E aqui eu tenho um próximo problema, o último problema nosso aqui, que também vou aplicar a mesma ideia de estratégia para resolver esse problema. Eu vou entender primeiro, armar uma estratégia na minha cabeça e por último uma execução e ainda um quarto passo que seria uma revisão de tudo que eu fiz. Né? Vamos lá, olha só. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A, de 2 em 2 horas. Remédio B, de 3 em 3 horas. Remédio C, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Ora, ele quer dizer o seguinte, é a mesma coisa do outro. A partir das 8 horas da manhã, eles tomaram os 3 remédios ao mesmo tempo. Depois de quanto tempo eles vão tomar os 3 remédios ao mesmo tempo novamente? A ideia do MMC cabe muito bem nessa história. Vamos lá? Olha só, MMC de 2, de 3 e de 6. E aqui, vou colocar o 2 aqui, aqui vai me dar 1, aqui é 3, aqui é o 3, aqui vai me dar o 3, 1, 1 e 1. Multiplico, eu tenho 6 de MMC. Isso quer dizer o seguinte, que se eles tomaram às 8 horas o remédio, os 3 remédios juntos, depois de 6 horas, ou seja, às 14 horas, eles vão tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. Vou até colocar uma elipse aqui para ficar bonitinha.
Tudo bem? Galera, é um prazer estar aqui ajudando vocês e eu queria muito que vocês tivessem atenção na resolução do problema através de um bom entendimento e uma boa estratégia, ok? A cada semana eu coloco um contexto novo, um conteúdo novo, exercícios novos para a gente discutir matemática aqui e uma matemática direto ao ponto, porque eu estou aqui para te ajudar. Valeu, galera! Obrigado e até a próxima aula. Tchau!